Fala moçada, o meu nome é Lucas Rosalém. O meu é Ryan Shamun. Nós estamos aqui para mais um vídeo onde nós analisamos os contos que vocês enviam para os nossos desafios. Isso aí, só que agora vai ter uma diferença. Os contos que a gente for analisar daqui para frente, eles vão ser narrados com inteligência artificial. Então, se você curte narrações, principalmente aquelas pessoas que queriam que a gente fizesse também, que a gente lesse os contos, agora vocês vão ter um áudiozinho para poderem ler o conto com a gente. E claro, depois que ele terminar, a gente vai voltar para dar as nossas considerações. PDS. Você seguiu bem até os 15, quando então começou a escolher errado. Aos 18, passou um tempo preso. Depois, conseguiu evitar a cadeia, mas não evitou as escolhas ruins. Aos 40, entrou na cadeia novamente, apenas para sair de lá morto. Considerando tudo, para você é o andar de baixo. F de F. Viveu 75 vezes o mesmo ano e chamou de vida. Nada além de medíocre, na melhor das hipóteses, e ainda escorregou aqui e ali. Pode ficar na espera por mais 75 anos. SFS. Matou por amor, entretanto, matou. Por hora, 122 anos na espera. Findo esse período, veremos o que fazer com você. AP. Você caiu, se levantou, caiu novamente, se levantou novamente, escorregou, tentou se equilibrar, não conseguiu, lutou, lutou e lutou novamente, mas foi derrotado todas as vezes. Um dia desistiu e cansou de lutar. Optou pela saída que parecia melhor e agora aqui está. Você vai voltar. SMM. Nome longo. Poderia ter feito bem, mas escolheu outro caminho. Deixou um rastro de dor e tragédia. Destruiu vidas sem pensar duas vezes. Destruiu vidas sem pensar sequer uma vez. Apenas decidiu destruir e pronto. Viveu muito, teve tempo para refletir, mudar, se arrepender, chorar. Mas conforme os anos foram passando, se tornou uma pessoa ainda pior com todos. Você vai agora com certeza para o andar de baixo, escoltado para evitar qualquer coisa que seja que está pensando em fazer. TP de A. Viveu pouco e intensamente. Seguiu o mantra boas intenções e decisões ruins. Mas é isso. 15 anos no andar de baixo e 25 anos na espera. Depois veremos o que fazer com você. OS. Você sempre vai e volta e a cada volta parece que finalmente vai escolher mais o bem que o mal. Daí fica nesse pisca-pisca, lusco-fusco, um pouquinho de bem ali, um pouquinho de mal acolá, daí vem pra cá no final de tudo e decidimos pela sua volta. Pois bem, vai voltar novamente. Veja se dessa vez acerta. PR. Teve duas esposas, uma amante e uma namoradinha. Elas se conheceram no seu velório. Na sua missa, 7 dias depois, ninguém apareceu. Entre esses dois eventos, seus sócios descobriram que você roubou o dinheiro deles. Também fez empréstimo pessoal usando documento adulterado e documento alheio. Foi fácil, não é mesmo? Os 40 anos no andar de baixo e mais 100 anos na espera, antes de decidirmos o que fazer com você, não serão tão fáceis. Vocês dois aí, conversando baixinho, achando que não vou perceber. Pois bem, os atos são individuais, cada um com o seu. Mas vejamos, gêmeos idênticos, obviamente nascidos no mesmo dia, não obviamente falecidos no mesmo dia. Usaram a semelhança incontestável para fazer o mal todas as vezes, e foram muitas. De tudo um pouco, sempre conseguiram se livrar, sempre um forneceu álibi para o outro cometer as maiores barbaridades. Sim, evitaram a cadeia, mas estar aqui é inevitável. Andar de baixo, certamente, e vou deixar anotado que devem ficar afastados um do outro. Será pior para vocês assim. CA da Silva. Você é jovem demais para avaliação e muito menos para selecionar, então você vai voltar. TA. Ia na igreja com frequência, seguia todo o ritual enquanto pensava em tudo de errado que havia feito na semana, se divertia e se deliciava com isso. Era como fazer o errado 2 vezes. Você vai para o andar de baixo, mas antes alguns anos de espera. Então 3 anos na espera e depois andar de baixo. JL. Rosto angelical, mas por dentro, por detrás da máscara, um diabinho. Agiu nas sombras, mentiu, manipulou. Foram anos fazendo de tudo, agindo como um fantasma. Daí, perdeu o rosto angelical, pois a idade chegou e não dava mais para usar essa máscara. Foi então que se tornou violento. Você tirou a máscara e começou a usar a espada. Agora você vai para o andar de baixo. Pedimé. Você poderia subir, mas se acovardou. Depois, em momentos decisivos, deu para trás na hora de fazer o bem. Você vai ficar 25 anos na sala de espera, depois volta para cá. SDA.
Você está de volta após 57 anos na sala de espera, mas ainda restam algumas dúvidas sobre seu caso. Mais 50 anos de espera para você. Romeu, apelido de BA. Você foi canalha quase a vida inteira, com golpes aqui e ali, roubos vez ou outra, magoou sempre que pôde. Já no final da vida, com a pálida e fria morte acenando no horizonte não tão distante, tentou se redimir. Mas, na balança final, só vejo poucos anos de redenção de um lado e décadas de maldade do outro. Então, para você, são 15 anos de espera e depois você volta. Para lá, não para cá. M.S. Matador em série até cansar. Um dia cansou. Nunca mais pensou no assunto. Foi como se nunca tivesse feito nada. Mas fez. Andar de baixo para você. M.D. Fó. Você agiu de maneira displicente e irresponsável ao longo da vida. Mais de uma pessoa sofreu as consequências dos seus atos, mas você nunca sofreu nada. Não se pode dizer, entretanto, que tenha sido maldade pura. Por isso, você vai passar 34 anos na sala de espera e depois voltará aqui. T.R. Você abriu a cabeça de uma pessoa com um martelo, praticamente por nada, e acabou numa cela pelo resto da vida. Poderia contar como tempo de espera, mas há dúvidas sobre você. Então, 124 anos na sala de espera e depois você volta aqui. Aproveite bem, pois por pouco você não foi para o andar de baixo. G.I. Você foi de garoto sonhador para sustentáculo de regime tirânico em poucos anos, posição em que ficou a vida inteira. O que importa é a sua conduta individual, não a das pessoas à sua volta. Mas a sua conduta individual foi horrível. Você merece e vai para o andar de baixo. N.O. Você foi mãe muito jovem, mas tentou navegar pela vida sem se comprometer. As pessoas ao seu redor foram todas para o andar de baixo. Filhos, marido, amante, amigas. Você, entretanto, conseguiu evitar o pior, sem, porém, fazer o melhor. Serão 60 anos de espera, por hora. P.A.S. Entre idas e vindas já passou por tudo. Voltou algumas vezes. Andar de baixo por tempo limitado. Espera também. Deixa o bem de lado. Evita o mal mais do que faz o bem. Voltar não é bom nem para você, muito menos para os outros. É ruim, mas não tão ruim a ponto de seguir para o andar de baixo. Mesmo que vez ou outra vá para lá. A sala de espera, porém, não lhe fará nem melhor nem pior. Você, dessa vez, evitará as idas e vindas por um tempo. 400 anos de espera. O de B. Teve bons anos e anos ruins, porém, nos anos ruins, foi realmente uma pessoa ruim. Fez o mal com tranquilidade. Mas nos anos bons, fez pouco bem. Mais evitou o mal do que fez o bem. Para você, são 2 anos de espera, depois 12 anos de andar de baixo. Após esse período, vai voltar para cá. R.B. Algumas pessoas são como você, simplesmente horríveis, e não vão mudar. Então você vai para o andar de baixo. M.T. Soldado morreu em uma igreja abandonada em meio a uma guerra sangrenta, enquanto buscava alguma redenção, mas morreu antes dessa redenção. Pela tentativa, são 50 anos de espera e depois você volta para cá. A todos vocês restantes, saibam que é o fim do meu turno. Caberá agora a outro a honra de lidar com vocês. Como foi o turno de hoje? Corriqueiro. Alguém subiu? Ninguém. Bom, vocês viram aí o conto do Hugo. É basicamente uma espécie de juiz ali do inferno, ou sei lá da onde, algum departamento espiritual, dando as suas sentenças para cada uma das pessoas que está morta numa fila, né, aguardando o que é que vai virar. Então é uma teologia particular ali, né, de reencarnação e tal, umas coisas ali de pesar as obras e tal, né, tem bastante coisa ali bem particular da cabeça do Hugo. Não sei se ele acredita nisso aí ou se foi só o world building dele, né, mas é basicamente isso. É uma pessoa que a gente não sabe quem é e também não importa tanto na narrativa, ou para o desafio, melhor ainda, porque o desafio é o do conto em segunda pessoa, né, então toda a narração tem que ser feita diretamente para o leitor, ou como se estivesse sendo feita para o leitor, né? E a primeira observação que eu queria fazer aqui já é que eu achei muito legal, muito criativa a forma como cumpriu o desafio, porque eu não imaginava que o narratário, então vamos lá, né? O narrador é quem narra. O narratário é para quem se destina a narração, certo? Que no caso deveria ser o leitor, de alguma forma, né? Ou pelo menos a forma como é colocado o texto pelo narrador deveria parecer que o texto é sobre o leitor. E o jeito que ele cumpriu isso foi bem criativo. Ele coloca múltiplos narratários, né? A cada parágrafo, o narrador se dirige a um narratário diferente. Ele cumpriu o conto em segunda pessoa, mas não é do jeito mais óbvio.
né? Eu achei bem legal isso aí, foi bem criativo. Eu jamais imaginaria cumprir desse jeito aí. Você quer comentar sobre isso, Ryan? Primeiro que eu escrevi um conto, né, que se passa inteiro no elevador e também se passa no inferno. Então, assim, quando eu comecei a ler esse conto, eu pensei, tem algo de errado não está certo, digamos assim. Tipo assim, eu tô vendo aqui algo parecido, mas aí eu olhei assim, né, eu levei em consideração que seria o conto em segunda pessoa, e aí eu pensei, nossa, quem são esses personagens? Quem são essas personagens? Né, porque todos os personagens citados, eles são abreviações, né? Siglas de nomes mesmo. Então eu achei que, será que ele tá fazendo alguma coisa, alguma brincadeira com a gente? Eu fiquei tentando adivinhar os nomes, tipo PDS, tipo, eu tentei achar o meu, assim, será que ele tá referenciando, fazendo umas referências pro pessoal lá de brincadeira? Mas eu não achei não, cara, não achei não. Acho que ele fez isso só, não sei, por estilo mesmo, mas eu fiquei tentado, assim, no começo. Então, eu achei muito legal essa decisão, tanto de retratar, né, os personagens sem falar o nome deles propriamente, só com as iniciais, como também pegar esse conto, né, mas aí eu já não sei se ele especificamente se passa no elevador, né, mas dá a ideia que é tipo, tem cima e tem embaixo, tem níveis, né, que a pessoa pode ser julgada, inclusive tem a sala de espera, né, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre ela, que eu achei muito interessante também, mas no geral eu fui surpreendido positivamente, pelo menos nos primeiros parágrafos. Eu acho que não é elevador, não, os níveis aí são só uma maneira de se referir ao céu e ao inferno, por exemplo, né? Tem essa coisa aí da condenação, da segunda chance ou das múltiplas chances, né? Tem gente aí que volta várias vezes, mas a história é isso, basicamente, né? Eu gostei da ideia, como eu falei, a forma como ele executou o desafio, e gostei também do plot em si, né? Que eu acho que é a primeira coisa que a gente podia comentar, que é sobre as coisas que acontecem, né? Como eu falei, eu duvido que alguém tenha pensado em executar o desafio desse jeito aí. E no plot, pra mim, é nota máxima aqui, apesar de a execução do enredo não ter me agradado tanto assim, justamente pela repetição da estrutura, né? E eu acho que essa é a parte que me pegou um pouco mais, assim, porque o texto é basicamente esse narrador, vez após vez, se dirigindo a alguém que tá numa sala de espera ali para receber sua sentença, e ele diz a sigla do nome da pessoa, dá a sentença, às vezes ele fala alguma coisa antes, faz algum comentário maldoso, ou algum elogio, algum comentário interessante, assim, com algum subtexto razoável ali, ou às vezes explicitando mesmo o que a pessoa fez, dá a sentença e pula pro próximo. Então, tem alguns personagens que são citados que eu achei bem interessante, algumas frases são muito boas, só que como a estrutura é sempre a mesma, e ela é quebrada só lá no finalzinho, né, como o pessoal viu aí, lá no finalzinho, a todos vocês restantes saibam que é o fim do meu turno, caberá agora a outro a honra de lidar com vocês. E aí nem tem quebra nada, ele já comenta assim, ó, como foi o turno de hoje? Corriqueiro. Alguém subiu? Ninguém. Eu achei um bom final, gostei do final, só acho que deveria ter tá mais bem marcado aqui, que entra alguma outra pessoa pra falar e tal, né? Mudou de ambiente ali. Só que o problema é o seguinte, é muito no final que acontece essa quebra da estrutura, e a estrutura é enjoativa, cara. Me lembrou um pouco um livro do C.S. Lewis, não porque o C.S. Lewis faça isso no livro, essa estrutura de falar com a pessoa, né, com cada narratário diferente e tal, mas por causa da repetição, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Porque o livro, ele é basicamente a leitura das cartas que um diabão manda de instruções para um diabinho que tá aprendendo, como diz o nome do livro, né? Qual que é o problema? O problema, cara, é que depois que você leu umas 10 cartas, mais ou menos, você já fica de saco cheio, tá ligado? Porque é tudo igual, cara. O assunto é igual? Não. O assunto não é igual, mas a estrutura ou a fórmula, ela é repetida exaustivas vezes, assim, você vai ficando já sem paciência. Assim, lá pro meio do livro, eu já tava correndo pra ler, porque eu não aguentava mais, sabe? E eu li esse livro com a minha esposa, ela teve a mesma sensação, a gente leu juntos do livro. E aqui eu acho que o problema, e eu não sei direito como mitigar, não sei se você tem alguma sugestão, talvez se ele tivesse um diálogo, ao invés de ele simplesmente parar no final e finalizar o turno dele, podia ter uma interrupção, tipo uma pausa para almoço, alguma coisa assim, onde ele quebraria ali a narração, essas sentenças, né, pra conversar com alguém e tal, falar que hoje tava difícil, não sei o quê, sem narrador sempre, porque nesse caso tem que ser em segunda pessoa, né? Então todo o texto tem que ser em segunda pessoa em termos de narrador. E ele fez basicamente um diálogo só, né? Então eu não sei se ia funcionar. Ia ter que ter uma quebra ali na narração, né? Na perspectiva não podia, tinha que ser em segunda pessoa. Então, a minha sugestão era só, por exemplo, uma coisa que eu acho que melhoraria muito a qualidade do texto, no sentido de deixá-lo mais engajante, é que não há um diálogo entre quem tá mandando a sentença, quem tá sentenciando, e quem
tá sofrendo ela, né? Quem tá sendo julgado. Aí a pessoa pode falar, né? Tipo, o argumento pode ser, mas se eu apresentasse o diálogo de outra pessoa, isso invalidaria o desafio em segunda pessoa, né? No caso, você poderia omitir o diálogo. Então é tipo assim, só coloca a resposta dele. O quê? Não. Isso eu não aceito. Dizer isso, tipo, sabe? Como se a pessoa estivesse oferecendo a resposta. Não adianta chorar. Não adianta fazer isso. Ei, volte aqui, tipo, sabe? Dá a sensação... Não é um diálogo muito unilateral, mas eu não sei se isso envolve também o próprio road building, né? A própria estrutura de quem dá a sentença. Se a pessoa que está sendo julgada, ela não tem fala mais, né? Mas eu imagino que se você pegasse e omitisse tipo assim, deixasse só as respostas que esse cramunhão aí tá dando que esse capiroto tá dando pras pessoas e ainda assim mostrasse o mínimo de interação entre elas, eu acho que seria interessante. Até porque algumas dessas sentenças que ele dá são bem longas, né, cara? Bem longas. Tipo, teve um cara lá que foi, sei lá, 400 anos, alguma coisa assim de sentença. Eu imagino que a pessoa teria algum tipo de reação, sabe? Então, eu acho que essa aí é a maior crítica que eu tenho, porque o texto, ele consegue apresentar com essa estrutura o tom do texto desde o começo, a ambientação, mais ou menos assim. Acho que a ambientação podia ser melhor também, podia ser melhor descrita, mas o fato da estrutura ser tão repetitiva, acho que tira um pouco a gente da proximidade com o texto, né? Fica um pouco chato, tem que se esforçar para terminar de ler. Mas eu queria comentar mais algumas coisas aqui, por exemplo, a gente tá falando aqui da execução, se a gente for falar da execução, né? Execução, o que é? Enredo, ou como o enredo é trabalhado, né? Porque uma história pode ser contada de várias maneiras, então como é que o Hugo contou essa história, né? Então tem a estrutura narrativa, é sempre a mesma, né? Então o meu ponto negativo inicialmente aqui foi para a estrutura narrativa. Aí você tem um avanço da trama, ambientação, construção de personagens e de temas. O tema é mais ou menos o mesmo, né? São essas pessoas ali que estão sendo julgadas pela sua moral ou pela sua performance moral, e é bem desenvolvido o tema, só que eu queria ter visto mais algum tema, sabe? Algum subtema, e às vezes é mais difícil fazer isso num conto pequeno, né? Só que eu consegui pensar em várias maneiras de fazer isso e queria ter visto isso no conto. Acabou que ficou uma coisa só, não só em termos de estrutura, mas de tema também. Não vi nenhum furo no roteiro, até porque o roteiro é excessivamente simples, né? O roteiro simples não são um problema, mas ele é uma coisa só mesmo, né? Ele tem uma mudancinha só no final. Então, a partir de um certo ponto da leitura, eu acabei ficando cansado já, e aí comecei a fazer minhas anotações, né? Justamente porque a fórmula que ele usou, ela não é suficiente para manter o ritmo da leitura, como eu falei, né? Uma coisa que eu achei estranha, que eu comentei no começo, foi o julgamento desse juiz aí, que ele moralmente às vezes é meio duvidoso, né? Eu achei meio curioso, assim, eu achei que podia ter alguém questionando ele, sabe? Porque assim, o que me parece? Que do jeito que tá decretado que é aquilo ali mesmo, que tá certo, tudo que ele falou tá certo. Mas tem coisa tão estranha ali no julgamento, ou nas sentenças, que aquilo podia ficar subjetivo, ficar com uma perspectiva diferente, né? Ser posto em xeque, pelo menos por outra pessoa, não aquelas que estão ouvindo. Não sei, esse amigo dele que troca ideia com ele no final podia falar, né? Você deu umas sentenças estranhas lá, hein? Sei lá, achei que faltou isso. Enfim. Eu acho que da execução é isso que eu tenho pra dizer. Teve alguma também que, olha só, tem uma sentença que é NO, ó, você foi mãe muito jovem, mas tentou navegar pela vida sem se comprometer. As pessoas ao seu redor foram todas para o andar de baixo, filhos, marido, amante, amigas. Você, entretanto, conseguiu evitar o pior, sem, porém, fazer o melhor. Ou seja, parece que ele considera a ausência de atitudes boas também como um tipo de maldade, né? Então pensei assim, nossa, é interessante, mas assim, serão 60 anos de espera por hora. Ou seja, é uma sentença maleável, sabe? Vai mudar isso aqui. Então parece que a cada vez as pessoas que são sentenciadas a esperarem, elas vão ter eu não sei se a perspectiva com relação a, tipo assim, ao tempo que se foi desde que elas cometeram aquilo, ou ao comportamento delas diante da sentença, mas é estranho, tipo assim, você vai ter que voltar pra ser sentenciado de novo, sabe? Então eu confesso que eu achei um pouco confuso, apesar de eu achar interessante, né? Essa coisa de, tipo assim, nossa, que inteligente, né? Tipo, pra ele a ausência de fazer coisas boas é um tipo de maldade, sabe? Que é uma ética, se você for parar pra pensar, de alguém que tá ali sentenciando, e eu acho que ele faz parte das trevas, por assim dizer, ele é trevoso. Até que é uma ética, do ponto de vista moral, muito nobre, né? Se você considerar isso, tipo assim, e que isso leve em consideração na sentença, sabe? Tipo, eu imaginaria que, por exemplo,
exemplo, isso fosse levado em consideração. Quer dizer, eu nem imaginaria que isso fosse ser levado em consideração numa situação como essa, mas foi levado em consideração. Então achei interessante. Tem uma outra coisa ainda pra mim na execução. O humor do narrador, ele tá muito bem apresentado. E aqui, geralmente a gente analisaria narrador no estilo, só que o texto dele é basicamente o narrador, né? Então acaba ficando aqui como construção de personagem, né? No meu ponto de vista. Eu achei que o narrador foi muito bem apresentado, o humor dele, pelo menos, tá muito bem apresentado ali. Só a ética dele que ficou estranha em alguns pontos ali, né? Eu acho que, por exemplo, no final ali, tá pra melhorar com ele dizendo alguma coisa tipo, se ele conversasse com o cara e o cara dissesse que ele vacilou, exagerou alguma coisa e tal, ou não entendeu o julgamento, aí ele podia falar alguma coisa tipo assim, você me conhece, sabe? Pra indicar mesmo que é subjetiva a coisa, porque tá muito estranho, alguns julgamentos são estranhos, algumas sentenças são estranhas, ou exageradas, ou realmente incondizentes ali, e aí podia ficar com uma cara mais assim, né, de que tem um funcionário ali agindo, né, porque é isso que a gente vê no final, ele troca de turno, né, então não tem uma coisa absoluta ali, porque assim, o que eu quero dizer, ele não parece estar julgando com base numa lista de regras muito bem claras, muito bem definidas. Tem muita coisa que ele vai no embalo, assim, ele fala o que ele quiser. Ele tem uma lista de coisas que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas a sentença ele dá da cabeça dele, com o gosto dele, parece, com o humor dele. O humor dele tá muito presente ali. Então, já que vai trocar de funcionário, eu acho que deveria ser sinalizado pro leitor que cada funcionário acaba tendo um humor, assim, você pode dar a sorte de ir pro céu ou não, dependendo de qual juiz você tem ali, sabe? Já que o resto já é meio coerente com isso. Então, eu tentaria fazer isso. Fora isso, ainda sobre construção de personagem, né? Assim, tem poucos personagens ali que ele vai apresentando que tiveram casos interessantes. A maioria não tem caso interessante. O que é mais interessante é a sentença que ele vai dar, né? Foi isso que, em partes, deixou o texto sem subtramas e sem subtemas, né? E também, uma outra questão da execução ainda, é que, apesar de você ter um tom bem construído, né? Aqui eu tô falando de ambientação. Apesar de você ter um tom bem construído, o cenário não é bem construído. Eu acho que podia ter mais cara de burocracia. E não é difícil de construir isso. Talvez seja difícil de construir nesse texto aqui, onde você não tem um narrador propriamente, você tem basicamente diálogo. Então você teria que inserir no meio das falas do próprio narrador, sem quebrar essa segunda pessoa, dele comentando algumas coisas da burocracia do escritório ali, sabe? Mas eu senti falta desse cenário mais burocrático, bem assim, funcionário público, tá ligado? Uma repartição pública com um monte de coisa inútil, assim, tal. Eu senti falta disso, assim, porque parece ser o caso, mas ele não põe isso no texto, talvez porque ficou difícil de pôr mesmo, né? E o ritmo do texto, ele tá prejudicado porque, como eu falei, é tudo igual, né? Cansa bastante também, porque não tem nenhum ponto de virada. Eu não sei se seria fácil de fazer isso. Acho que um ponto de virada seria, pensando aqui, ó, talvez, se do nada tivesse uma quebra no texto, e aí a frase fosse para o narrador. Alguém podia ter pegado o microfone dele, sei lá, digamos que era tudo com microfone, por isso você não escuta as outras falas, como você sugeriu, né? As outras falas não aparecem, aparece só a dele porque tá falando no microfone, ou num telão, alguma coisa assim. Aí alguém podia interferir e tal, e falar alguma coisa pra ele. Ou no final, na verdade, o cara que julgou nem era juiz, tá ligado? Alguém que entrou ali e tal. Não sei, tem várias maneiras de ter pontos de virada aí, mas ele não quis fazer. E acabou que isso deixou o texto muito flat, né? Muito... No começo... Muito reto. No começo eu pensei assim, cara, seria muito da hora se o último fosse a gente. Seria uma metalinguagem muito maneira. Você então, finalmente chegou a hora. Tipo, o texto termina, sabe? Eu ia gostar muito, seria bem imersivo, sabe? Mas uma coisa que eu acho que melhoraria muito esse conto é que as sentenças, elas na verdade são grandes infodumps, né, cara? É o cara falando sobre a vida da pessoa. Tipo assim, por que ela tá ali? Eu acho que as sentenças, elas poderiam ser mais sutis. No sentido de, tipo assim, você aqui, nossa, o que você fez foi terrível, sabe? Do jeito que você... Tipo assim, sabe aquela coisa? Tipo assim, cara, o que essa pessoa fez? Do jeito que você tratou aquela mulher, nem mesmo eu faria. Aí você fica, caramba, mano, o que ele fez, sabe? Não tem subtexto. Né? Eu acho que daria pra fazer você aqui, com essa idade, sabe? Eu acho que poderia... O cara simplesmente falar, você tem 34 anos, não sei o quê, não sei o quê, viveu tanto tempo assim, marido, não sei o quê, sabe? Tipo, seria até legal se a pessoa, se ele falasse assim, tipo, com você eu já conversei, entendeu? Tipo assim, como se ele também já tivesse vivido em algum momento, ou então tentado com outras pessoas, sabe? E assim, ó, eu gostei bastante do plot, e eu não considero que a execução tenha sido ruim pra esse plot, porque o plot é bem limitado, né? O jeito que ele quis construir
e ele é bem limitado, apesar de ser bem criativo também. Só que o problema é que a execução, assim, ó, paciência. Se você tem poucos recursos para esse tipo de plot, paciência. É uma decisão autoral que vai prejudicar a nota da sua execução, né? Então eu acho que a execução, ela perde muito, assim, porque apesar de ser culpa, entre aspas, do tipo de plot que ele quis fazer, não muda o fato de que a execução fica por desejar em algumas coisas, né? Então tá, aí, na escrita, o que a gente analisa na escrita? É basicamente língua portuguesa. A ortografia e gramática, muita coisa a gente resolve com revisão de ChatGPT mesmo, né? Não tem problema. Mas aí tem vocabulário, né? A sintaxe. Então, a escrita do Hugo, ela geralmente é acima da média. Contando que a gente tem 120 contos enviados já, não sei se o pessoal sabe, é muito conto enviado já pro Universo Antares. O Hugo escreve bem, mas assim, ó, nesse conto tinha muito erro de vírgula e ponto e vírgula, né? E eu corrigi alguns erros de concordância também. Tipo, tem um lugar lá que as pessoas ao seu redor foram todos não sei o que lá. Então, assim, erro bobo, né? Mas que a gente tá analisando escrita. E eu sempre falo que eu levo um pouco a sério a mais do que o resto da galera na escrita, porque eu sou editor também. Eu vou revisar todos esses textos pra quando a gente for publicar, quando chegar a vez a gente publicar esses textos, né? E assim, eu quero ter menos trabalho, certo? Então, eu levo um pouco a sério. Então, assim, nesse texto aqui, eu fiz uma coisa que eu não estou fazendo mais, que foi corrigir no site já, né? Agora eu não faço mais isso. Eu ponho as correções no comentário. Acaba que o comentário fica gigante, mas é porque aí um monte de gente me cobrou isso, né? Falou, ó, para de arrumar concordância, gramática, essas coisas, porque as outras pessoas querem poder avaliar também. Se precisar tirar ponto, tem que tirar também. A não ser que o cara mande logo uma revisão, né? Então eu consertei algumas coisas aqui, mas elas continuam contando, pelo menos pra minha análise, né? Apesar de eu ter tirado aqui. Então, como eu coloquei na minha observação, a falta de revisão do autor não pode ser culpa de quem lê, né? O cara que lê, ele tem que penalizar quando tem essas coisas. Outra coisa também, uma coisa que acontece bastante é que a gente vai indicar algo que a pessoa fez e depois a gente acaba pondo vírgula. Mas isso é um erro sintático. Quando você indica uma pessoa que fez alguma coisa e agora você vai listar as coisas que essa pessoa fez, você não põe vírgula, você põe 2 pontos. E é pra isso que serve os 2 pontos. Então eu tive que inserir algumas vezes 2 pontos no texto dele, porque o texto, inclusive, tem essa estrutura. Ele fala fulano de tal, aí ele faz uma lista de coisas, né? Então, quando é esse caso, não é vírgula, é 2 pontos. Não lembro de ter prestado muita atenção em vocabulário, essas coisas. O que você achou da escrita, Ryan? Eu gostei, eu achei que as vírgulas, elas poderiam ser melhor usadas no sentido de que tem poucas pausas dramáticas, sabe? Pra alguém que vai declarar uma sentença, eu acho que isso é um erro no sentido de... Parece que, bom, nitidamente o cara que tá dando as sentenças, ele não liga muito, né? Ele tá tipo assim, próximo, sabe? Próximo. E... Só que alguns errinhos, coisas que eu percebi só, tipo, erro de ênclise, próclise, sabe? Tipo, depois da vírgula, o pronome deveria ser depois, sabe? E aí ele coloca várias vezes isso no início de qualquer oração, na verdade, né? E aí, como ele vai escrevendo, né? Se for um diálogo mais, eu posso dizer, o personagem que está sendo retratado, ele não tem tanto conhecimento, né? Aí tudo bem, você pode usar isso como desculpa, mas aqui eu sinto que o diabo, ele sabe falar bem, sabe? Eu sinto que ele saberia falar de maneira bem articulada, sabe? E eu senti falta também de, por exemplo, na parte de escrita, eu senti falta de, como eu posso dizer, sabe daquela coisa de, tipo, referências, sabe? Eu queria mais referências, sabe? Tipo assim, qual que é a experiência? Pensa assim, esse servidor do Coisa Ruim, ele tá fazendo o que ele faz há muito tempo. Será que ele não tem algum termo, alguma coisa em latim? Eu sei que isso soa piegas, mas eu acho maneiro pra caramba, cara, quando tem alguma coisa assim, sabe? Uma expressão. Tipo, ele poderia fazer... Nossa, tem tantas obras literárias, você tem o Inferno de Dante, você tem John Milton, né? Paraíso Perdido, que fez o Paraíso Perdido. Enfim, você tem diversas obras que retratam de uma forma ou de outra essa coisa do inferno, sabe? Como é que seria a psique de alguém que julga do ponto de vista do diabólico. Porque aqui, por exemplo, eu não sei se ele tá seguindo determinado estilo de, sei lá, cosmologia, teologia, enfim. Mas, por exemplo, eu acredito que não, né? Porque senão, quem julgaria isso não seria Deus, né? Se a gente fosse levar pra esse lado, quem julga, né? Quem dá
essa sentença não seria Deus? Aí eu não sei com relação a isso, mas assim, eu penso que se eu fosse ele, o juiz, né, no sentido do cramunhão ali, eu ia, sabe, tipo, usar vários termos, tipo, coisas assim, mesmo que fosse coisa de pesquisar no Google, sabe, tipo, coisa, tipo, palavras, coisas, alguma língua doida, manda um rilé, por exemplo, que o Lovecraft gostava muito de fazer, uns nomes doidos que a pessoa, nem que, tipo, mete, eu gosto de falar só com o teclado, né, faz assim, ó, vai sair uma parada estranha, mas isso dá um impacto, pelo menos, tira aquela mesmice do texto. Então, no geral, acho que poderia ter sido melhor também a escrita, né? A minha escrita, pelo menos, na minha nota, eu dei 2 estrelas, né? Um pouquinho menor do que você deu. Uma das coisas que ele podia fazer, seguindo aí a orientação, a sugestão que você deu, era, de vez em quando, por exemplo, poderia ter alguma sentença em latim que ele dá pra quem se salva ou pra quem se lasca, e aí, do nada, em algum momento, ele dá uma sentença em latim e ele não explica o que é. E aí você vai procurar e aí é alguma coisa meio engraçada, tipo, esse aí se lascou. Essa é a sentença dele, tá ligado? Pois dá pra ter um monte de coisa que dá pra brincar aí, cara. Podia do nada, por exemplo, tem algum cara que ele é conhecido já de todo mundo ali e ele não gosta. Então, ao invés de explicar, ele fala um palavrório ali bem típico do STF, sabe? Que ninguém vai entender nada. Fala um monte de coisa complicada assim. Aí ele mesmo se interrompe assim, o que é que você falou aí? Como é que é? Não entendeu? Ah, meu amigo, não gosto de você. Paciência. Condenado a não sei quanto tempo, tá ligado? E já corta assim. Mas, cara, dá pra fazer um monte de coisa ali. Não é que eu tô reclamando do jeito que ele fez, não. Mas é que o problema é que eu espero numa fórmula dessa tão repetitiva que a cada vez que ela volta, tem alguma coisa a acrescentar que não tinha antes, né? Pra que eu não me perca no texto, pra que não fique cansativo, né? Então você tem que inovar. Se você vai insistir tanto assim nessa fórmula, vai do começo até o final, cara. Então coloque alguma coisa pra prender o leitor, porque se você não tem a expectativa de que algo diferente vai ser entregue pra você, então você já fica sem paciência, né? Que foi um pouco que aconteceu comigo. Mas enfim, a gente já meio que tá falando assim, de um jeito ou de outro, do estilo, né? O que a gente analisa no estilo? Narrador, figuras sintáticas e de linguagem, estruturas frasais, é basicamente isso, é a perícia do cara como ficcionista mesmo, né? Então vamos lá, o texto ele é bem simples, isso não é ruim por si só. O que mata pra mim é realmente o estilo que não foi bem aproveitado, ele é só repetitivo. As falas elas são bastante diretas, né? Bem claras, você podia ter alguma coisa um pouco diferente ali, coisas mais misteriosas, né? Como você sugeriu também. E assim, ó, o plot, ele não é intrinsecamente proibitivo com relação às construções frasais ou à retórica, uma retórica mais interessante. Então, se ele fez isso, ele fez porque quis, ou foi só isso que ele conseguiu, né? Então, daria pra ter uma coisa um pouco mais caprichada em várias partes ali, ou em alguns momentos, né? De repente vinha algum cara que ele já conhecia, ele podia falar de um jeito diferente com o cara, ele podia, por exemplo, para algum analfabeto que aparecesse ali, que ele fosse com a cara, de repente o cara foi uma boa pessoa, tal, ele podia dobrar a linguagem dele a uma coisa bem menos rebuscada pro cara entender o que ele tá falando, né? Aí por um cara mais metido, como eu falei, né, ele podia falar com um palavrório quase hermético assim, pra sacanear o cara. Então tinha muita coisa que ele podia fazer, né? Podia aparecer um cara metido a poeta, e aí ele, enfim, elaborava uma frase um pouco diferente também. Dá pra fazer de tudo ali, né? Mas ele não fez isso. Então acabou que, apesar do tom combinar com o plot, falta uma motivação no estilo pra gente continuar lendo, né? E aí falta também tensão, né? Isso tem a ver com o estilo também. Com essa estrutura, se você só repete a fórmula, como é que você constrói tensão? É difícil até de chamar isso de um conto, porque onde é que estão os 3 atos? Né? Se for analisar friamente, onde é que estão os atos desse conto? Porque ele começa e vai inteiro até o final. Vai inteiro até o final. Tem 2 frases no final aí do diálogo que muda, né? E faz parte dessa sequência, né? Porque ele avisa, ó, eu vou mudar de turno. Então, nem tem os 3 atos aqui. Não tem clímax. No meu caso, eu dei a nota máxima pro estilo. Então, eu achei... Primeiro, tem algumas coisas envolvendo sutilezas, né? Tipo assim, o fato dele retratar a própria concepção, né? A maneira como o conto começa, tipo, direto. Eu amo o conto que começa assim. Mas a concepção de, tipo, do juiz que dá a sentença, esse estilo de comunicação quase despretensiosa, eu acho que funciona pra ele. Embora possa ser melhor, eu
eu fiquei genuinamente impressionado, mas o que me fez dar as 5 estrelas no final do estilo, e pra mim, bom, aí eu não sei, né, porque eu encaro isso como algo que foi feito de maneira proposital, que ele retrata bem essa coisa da mesmice do julgamento, né, tipo assim, acabou, vai pro próximo, sabe? Eu gostei, na verdade, pra mim. Em questão de estilo, eu achei, nossa, isso aqui foi estiloso, porque ele não define um começo, meio e fim. Na verdade, ele só vai indo, né? É por isso que eu até na minha avaliação, eu coloquei, ó, eu achei que a narrativa iria se desenvolver algum tipo de arco, mas ela é completamente estático. Não seria de todo um problema se o autor explorasse mais as facetas da estrutura burocrática, mas ela parece extremamente variável dependendo do tipo de pessoa. Só que tem uma coisa aqui, ó, fiquei curioso para saber mais sobre a sala de espera. Eu gostaria de conhecê-la melhor, mas o autor decidiu não elaborar mais, então me resignei somente a analisar o foco do texto. E qual que era o foco do texto? O julgamento. Então eu fiquei tipo assim, pô, beleza, vai ser esse foco, ele começa bem, só que, de novo, ele não se desenvolve, porque é uma, como eu posso dizer, é uma frase, né, para cada um praticamente. Só que o que acontece? Para cumprir o desafio, eu achei que foi interessante, porque sinceramente eu não pensaria, eu sempre penso nas minhas narrativas quando eu tô falando de qualquer tipo de narrativa de prosa, eu sempre penso em cenas. E até mesmo quando eu fiz o conto em segunda pessoa, não me veio o diálogo, veio uma cena na minha cabeça, entendeu? E com ele já foi o contrário, sabe? Apesar do diálogo constituir, você consegue imaginar uma cena, mas não tem nenhuma descrição de cena ali, entende? E eu pensei assim, cara, nossa, eu queria saber escrever assim, sabe? É por isso que eu dei a nota máxima nesse sentido pro estilo. Porque eu acho que para cumprir o desafio, acho que provavelmente foi o desafio que cumpriu de maneira mais estilosa, que eu li, assim. No sentido de, tipo assim, ser único, sabe? Não tem como, tipo assim, não acho que eu vou ver isso em algum outro lugar, pelo menos não tão cedo. Agora, pra parte de execução, aí, e pra escrita em si, isso prejudicou, claro. Mas no estilo, pelo menos nesse aspecto, eu vi isso como um ponto positivo, no geral, né? Então, eu acho que ele foi criativo no estilo, mas ficou tão monótono que eu não consegui gostar. Eu gostei da criatividade. É o que eu falei, se você faz uma escolha muito diferentona pro teu texto, você tem que ver, principalmente numa escolha muito limitante, né? Se você vai conseguir segurar o ritmo até o final. Você vai conseguir segurar, principalmente, a paciência do leitor até o final, né? E lá depois do meio ali, cara, eu comecei a perder a paciência já. Aí fui lendo, né? Fui vendo o que tinha e tal, mas já fui ficando meio sem paciência. Enfim, acho que o que eu tinha pra falar do narrador era isso aí, do estilo, né? E outra coisa, enquanto você foi falando, eu pensei até em umas outras possibilidades, porque você também sentiu falta de algumas coisas no próprio estilo do narrador, como por exemplo, aquele tom de mistério e tal, ele podia não ser tão seco. Você também sentiu falta disso, você falou no começo. Então, por exemplo, como é que eu imagino fazendo um exercício aqui, né? Porque eu sei que é bem limitante o jeito que ele escolheu. Foi criativo, mas ao mesmo tempo bem limitante. Como é que daria pra fazer 3 atos? Com certeza, cara. Comecei até a imaginar aqui. Porque o que são os 3 atos? Você vai introduzir o personagem primeiro no mundo comum dele. Algo para o final do 3º ato vai despertar o interesse ou vai provocar o protagonista para que ele saia do mundo comum dele e vai talvez forçá-lo para uma outra direção, né? E isso a gente já tem ali, porque ele começa do jeito que você falou, ele podia até forçar um pouco mais ainda. Ixi, caí, cara. Caí? Tá aqui ainda. Aqui pareceu para mim, você foi desconectado. Caraca, vou continuar. Ele podia fazer desde o começo de um jeito mais monótono e burocrático ainda. O mundo comum dele podia ser essa coisa de funcionário público bem chata. Então ele vai só falando meia dúzia de coisas e dando a sentença. E de repente, ali pela 3ª ou 4ª, acontece alguma coisa. Do tipo das coisas que a gente já sugeriu antes, né? Qualquer uma daquelas coisas que a gente sugeriu. E aí ele é provocado, talvez, a ser mais valentão. Alguém podia entrar ali, entendeu? Por exemplo, bem facinho, ó. Podia entrar um companheiro dele, podia entrar uma ex-namorada, a ex-esposa, podia entrar o supervisor dele, entendeu? Podia aparecer esse cara ali. E aí ele começa já a falar, eu podia interromper a própria fala dele, pra você não precisar colocar um narrador no meio dos diálogos. Ele podia fazer um bom dia, fulano de tal, né? Aí o chefe dele, aí você vê que na mesma frase a construção já fica diferente, tá ligado? Pô, era moleza pra fazer isso, tá ligado? Aí você vai construindo já, até a jornada do herói dava pra fazer, cara. Aliados inimigos,
tá ligado? Você já podia fazer ter um monte de coisa. Era só o Hugo pensar na estrutura que ele conseguiria fazer. E aí eu só não sei como é que poderia ser o clímax, né? Mas podia ser um plot twist, por exemplo, do jeito que você sugeriu lá. Aí ele acaba caindo no banco dos réus e tal. Pô, ia ser louco pra caramba. No banco dos réus não, porque ali não é um julgamento, ali é só uma sala de espera pra sentença, né? Mas enfim, eu acho que tinha como melhorar sim, cara. Eu achei realmente, do jeito que você falou, muito criativo, bem inesperado, assim, inusitado, né? Só que ao mesmo tempo tão limitante que eu esperava que ele tivesse percebido, assim, a dificuldade e melhorado de alguma forma. E eu queria só ressaltar uma frase que ele coloca lá. Tem uma hora que fala... Deixa eu ver até pra quem que é isso aqui. É o segundo parágrafo. Vamos lá. Segundo parágrafo. F de F. F de F. A frase é muito boa. Viveu 75 vezes o mesmo ano e chamou de vida. Cara, ele não precisava ter falado isso aqui, ó. Nada além de medíocre. Ele não precisava ter falado, porque já está tudo aqui na primeira frase, tá ligado? Essa frase, e eu não tô falando assim, ele não precisava ter falado. Isso aqui não é nenhuma crítica, não. É um elogio à primeira parte, cara. Essa frase é a melhor frase do conto. Viveu 75 vezes o mesmo ano e chamou de vida. Aqui eu tive que tirar o chapéu. Que frase! Eu queria mais coisas assim durante o restante do texto, cara. Aqui ele gastou metade da inspiração dele aí, nessa frase. Cara, sabe aquele meme do cara escrevendo no papel e o papel pegando fogo? Tipo, foi muito bom, cara. É isso aí, no geral eu gostei do conto, eu gostei principalmente do formato dele, da criatividade do Hugo, e mais uma vez, quando a gente faz decisões muito inusitadas, a gente tem também que testar depois que a gente termina o conto, se o conto consegue segurar o leitor até o final, né? Porque é muito legal você pensar numa coisa inovadora, mas há uma chance sempre do formato diferente, ele ser diferente demais ao ponto de causar uma estranheza e tirar o leitor do sério, como eu fiquei. Um exemplo que eu dou é de um conto que eu mesmo fiz. O último conto que eu fiz, tentando cumprir todos os desafios, ele ficou muito experimental. Eu creio que dá pra entender absolutamente tudo lá, dá pra entender quem são todos os personagens. Só que como eu não colocava quem estava falando, ficou difícil, muito difícil pra entender. Então assim, por que eu vou fazer meu leitor sofrer com o meu texto, né? E aí eu fui lá e mandei uma revisão. Eu fiz uma alteração bem brutal lá pra ajudar. E eu imagino que vai dar pra ler mais tranquilamente. Eu até queria ver uma revisão do Hugo, se ele tiver paciência, né? Porque uma hora ou outra a gente vai acabar fazendo uma antologia desse desafio aqui, porque tem contos muito bons em segunda pessoa. Eu não vejo a hora de fazer uma antologia com ele. E aí seria bom uma revisão, né? Porque esse conto do Hugo a gente não pode perder. Acho que ele pode ser melhor explorado, ele pode ficar bem melhor do que ele tá aqui. Eu só vou adicionar algumas coisas que, no meu caso, já discordo um pouco. Eu acho que no sentido de estrutura, talvez não ter essa estrutura tenha contribuído para essa estranheza positiva que eu senti. Eu só acho que ela poderia ter continuado, como eu posso dizer, escalonando a estranheza, sabe? Ficando mais estranho, mais estranho, mais estranho. Ela não vai escalonando, ela se mantém estática. Essa é a minha crítica. Eu acho que poderia... Mas é aquilo, eu também acho que isso foi uma decisão, porque, por exemplo, ele vira e mexe, o autor faz referência à sala de espera. Eu ficava pensando, tipo, nossa, o que é a sala de espera? O que é a sala de espera? Cadê a sala de espera? Como ela se parece? E aí... Mas ele não comentou, então acho que foi uma decisão. Acho que para um próximo conto, numa revisão, você poderia mais explorar mais esses aspectos, mas no geral, eu achei um conto bom, assim, um conto legal. É isso, esse aqui vai ser provavelmente o formato padrão, ainda que a gente tenha algumas exceções de live tradicional, né? Mas esse formato aqui eu creio que vai ser melhor porque a gente pode apresentar o conto de um jeito mais fácil de ouvir do que a gente narrando aqui meio de qualquer jeito, se perdendo e tal, né? Então é isso aí, obrigado a todo mundo que aparecer por aí, deixem o seu like, comentem, compartilhem. Obrigado, Ryan. Obrigado, valeu, guys. Falou, até a próxima. Até mais.